começar aqui. Quais os caminhos práticos para se tratar o problema das perdas aparentes? Quais as tecnologias estão disponíveis e acessíveis no Brasil para tratar este problema? Quais as recomendações e experiências podem ajudar a criar atalhos nessa trilha? Se você tem essas e outras dúvidas sobre o tema das perdas de água, então agora você terá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso. Olá, meu nome é Piero e esse é o Bate-Papo Perda Zero. Se você é da área do saneamento ou estudioso do assunto e está procurando conteúdo sobre perdas de água, aqui iremos compartilhar experiências, conversar sobre tecnologias, contar algumas histórias e tentar ajudar a divulgar esse tema tão importante. A cada episódio, teremos a presença de um convidado que irá compartilhar conosco um pouco da sua história e da sua experiência em algum dos temas relacionados ao tema das perdas de água. Esperamos poder ajudar aqueles que também querem fazer a diferença no saneamento e que trabalham para deixar um planeta mais sustentável para as futuras gerações. Então eu te convido a aproveitar cada segundo e, se você gostar, compartilhar esse conteúdo para fazer a sua parte nessa missão de espalhar a cultura do uso consciente da água. Hoje o nosso tema será perdas aparentes, perspectiva prática. Nosso convidado especial será o engenheiro Enéas Ripoli, fundador da Gestágua, prestação de consultorias e serviços para eficientização operacional, e fundador, CTO da Smart Aqua Solutions, software e serviços especializados para o combate e gestão de perdas de água. O Enéas já atuou como consultor técnico e comercial da Aitron, da Egea, já atuou como gerente de novos negócios na Suez, já foi diretor técnico comercial de novos negócios na Schlumberger. Então, nós estaremos batendo um papo com um profissional altamente experiente sobre esse tema. Além disso, o Enéas também é uma referência em função do seu protagonismo em relação à transformação digital no setor do saneamento, já tendo participado de inúmeros debates, estudos e iniciativas relacionados ao tema. Enfim, trata-se de um profissional experiente e qualificadíssimo, além de ser uma pessoa acessível que se dispôs a estar aqui hoje conosco e compartilhar o seu conhecimento. Bom dia, caro Enéas Ripoli, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Perda Zero. E antes mesmo da tua saudação, a gente vai fazer uma introdução ao tema aqui. Compreender as perdas aparentes e os seus aspectos práticos é fundamental para quem quer dominar o tema das perdas de água, pois a parte teórica normalmente é bastante divulgada e deve ser, obviamente, um referencial de partida, mas é na vida real que o saneamento acontece e os desafios se desenvolvem. As questões práticas normalmente são as grandes limitadoras das ações para reduzir perdas de água de forma geral, né? Então, para o profissional das perdas, para que ele esteja bem preparado, é imprescindível também conhecer as alternativas, os caminhos e os atalhos para ser mais efetivo nesse trabalho, né? Quem quer fazer diferença no saneamento precisa trabalhar esses pontos com destreza e análise crítica, conhecendo a realidade do saneamento brasileiro e do mercado. Então, meus caros, teremos aqui uma oportunidade de aprender sobre isso com alguém que realmente entende do assunto. Conta pra gente um pouco da tua visão sobre tudo isso, Enéas, como foi o teu começo de carreira, como foi a tua relação com as perdas de água e mais especificamente com a parte de perdas aparentes e outros pontos que tu julgares importantes. Bom dia. Bom dia, Piero. Bom dia quem vai nos ouvir. É um prazer estar aqui, não só como profissional, mas como pessoa, porque nós sabemos, e se não sabemos, teríamos que saber, que a água, né, é fundamental na nossa vida, na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Né? Nada existe sem a água. Então, posso fazer uma pergunta aqui no ar, se alguém tiver uma resposta que não seja água, né, que me procure. Eu poderia dar um prêmio. Encontrar alguma coisa na natureza que não necessite da água. Ok? Então, qualquer coisa. Encontre qualquer coisa na natureza, ou nos seres humanos, nos animais, onde não exista água, seja in vitro ou no processo. Então, a água é fundamental, né? E para quem quer abraçar esse caminho das perdas, né, eu penso que é uma oportunidade assim, muito grande mesmo, porque o saneamento hoje, né, em termos de tecnologia, prestadores de serviços, concessionárias, né, tem aí de sobra, né? Talvez o que não tenha são pessoas focadas
e que realmente conheçam o problema a fundo, e especialmente o problema operacional, porque conhecer perdas na prática é muito simples, na teoria é muito simples, né? Então, você pega a água do rio, ou do lago, ou de onde seja, trata, né? Distribui, né? E você distribui 100 e só consegue registrar nos medidores, né, 50. Então, você perdeu 50. Simples assim. Então, mais simples que isso, né, não tem. Ok? Agora, por que o Brasil continua, né, a perder 50% desde que eu comecei nessa trilha há 30 anos, né? Então, eu vou contar a minha história profissional. Eu sempre fui um profissional da área de otimização de processos em multinacionais, onde, no fim do dia, né, você tinha que entregar soluções permanentes, né, soluções que realmente tragam um ganho econômico, um ganho financeiro para a empresa, né, um ganho operacional, um ganho de qualidade, um ganho de conservação da vida, né? Então, você sempre, né, vê na otimização de processos essa entrega diária. E me foi dado, na época, né, o desafio de entender por melhor que os medidores de água, né, estavam evoluindo técnica e tecnologicamente, né, por que as empresas de saneamento continuavam com as perdas muito altas? Então, essa foi a questão, né, que foi dada há quase 30 anos atrás A para tua mim. missão inicial, vamos dizer assim. A minha missão era essa, né? Porque o meu dia a dia na indústria, no caso de transformação, era, imagina, 50% de perdas, né? A gente trabalhava Sim, dentro da com indústria é um absurdo, né? 0,1, 0,2, né? Esse era um indicador de perdas. Perdas de água no saneamento, o SNIS 2022 saiu com 38%, mas a água mesmo, a água, o líquido é 50%. Então, como é que pode, né? 50%. Então, me foi dado esse desafio, né? E eu fui para fora do portão tentar aplicar tecnologia, tentar aplicar conceitos, um monte de coisa, e não me dei muito bem, não. Né? Não me dei muito bem porque é difícil encontrar realmente, né, alguém que queira resolver o problema. Então, né, o problema sempre passa pelo tapetão e fica por lá. E quem paga o pato, como fala-se na minha terra, né, é a sociedade e o meio ambiente. A sociedade com tarifas, escassez de água, água suja, né, e o meio ambiente com rios podres. Né? Estava falando para o Piero que eu moro aqui em Itu, tem um rio que sai lá de São Paulo, totalmente podre, passa aqui um fedor, espuma. Isso faz 50 anos que está assim. Então ficou tudo meio que conforme estava há 30 anos atrás. Então, agora, algumas coisas aconteceram, né? Então, aconteceu a privatização, né? Aconteceu a escassez, né? Nem todo mundo mais tem água. Aqui, por exemplo, onde eu moro, perde-se 57% da água que produz e nós temos rodízios aqui, né? E tem um número aqui de 30% das pessoas não tem água todo dia em casa. Porque aí perdemos 57% da água. Então, assim, para quem quer entrar nesse desafio, eu acho que é uma oportunidade muito grande, mas não pode entrar da maneira que aí está posta. Tem que entrar de uma maneira compreendendo, indo atrás, formando um produto, né? Porque o maior vendedor é um case. A gente, né, pode tentar vender assim, fazer PPTs maravilhosos, né? Mas o case fala mais alto. Então, quando uma cidade tem, né, uma luz acesa, outras cidades sérias, né, podem querer a mesma luz acesa. Então, motivacional disso a oportunidade é muito grande mesmo, são bilhões de reais por ano perdidos em receita, são bilhões de metros cúbicos, né, produzidos a mais, sem necessidade, perdendo-se energia elétrica, produtos químicos, mão de obra,
meio ambiente, né? Porque grande parte desse volume é jogado nos rios in natura, nas ruas, trazendo doenças, morte, enfim. É um potencial profissional e pessoal muito grande, e eu, né, pudesse começar de novo, começaria nisso. Apesar dos pesares, começaria nisso novamente, Piero. Esse eu acho que vale a pena, né? Com todo mundo que a gente conversa que é dessa área que trabalha nessa área de perdas, é apaixonante. Realmente é difícil alguém que comece a se interessar pelo assunto e trabalhar em alguma coisa da área que de alguma forma não fique tocado com a causa, com o impacto, com o propósito, né? Muito mais até do que com a atividade, mas a atividade também é super criativa também, ela requer adaptação, não tem uma rotina, né? A atividade operacional, apesar do operacional buscar processos padronizados, eu considero que a operação é a área onde você tem mais oportunidade de exercer a criatividade, né? Que parece que até não faz sentido, né? Tu imagina, onde tem que ter padronização e processo é onde tu não vai exercer a criatividade, porque tu vai se manter rígido naquilo, né? Mas justamente por nós vivemos num país onde existem inúmeras realidades dentro do mesmo país ali, né? A área operacional é um parque de diversões, é a frase que eu sempre uso, assim. O saneamento é um parquinho de diversões para engenharia, assim, né? Se tu gosta mesmo de engenharia, tu vai gostar daquilo ali. E não só na engenharia, como engenheiro. Eu digo engenharia de forma macro, assim, né? Em todas as partes que compõem a engenharia, né? Sim, eu falo um pouquinho diferente de você. Eu digo que o saneamento é uma indústria a céu aberto. É uma indústria a céu aberto, né? Sim. Começa lá no rio e termina no rio de novo, ou no lago, que seja. Então, é uma indústria a céu aberto com uma dinâmica diária muito grande. Imagina todo mundo consumindo água, as redes, e lá. Então, tem aí, é uma fábrica a céu aberto e muito, eu diria que, muito ineficiente, né? Então, onde há ineficiência, há oportunidades, né? O melhor lugar para a gente se destacar, para a gente, né, se realizar profissionalmente, pessoalmente, coletivamente, né, é a indústria do saneamento, né? Não vejo outro lugar que seja tão oportuno. Mas só concluindo, Piero, por que aí eu fui mundo afora, tive a oportunidade disso, né? E eu percebi que todos os equipamentos, sejam medidores, VRPs, o que for, que são utilizados aqui, são utilizados lá fora, em países que têm perdas entre 7% e 15%. Então, a diferença, a conclusão que eu cheguei é a gestão. Então, eu imagino os profissionais que queiram entrar nesse, né, conheça, claro, os equipamentos, né, os medidores de água, tem que conhecer o princípio dele, tem que se conhecer as VRPs, tem que se conhecer sensores, enfim, tem que se conhecer, né, o que hoje em dia eu diria que é commodity, né, mas tem que ter um foco de gestão, porque sem a gestão, sem fazer tudo isso que existe funcionar de uma maneira adequada, não resolve, né? Tá aí, então você tem dois países, por exemplo, pegar o Brasil com 50% de perda e você pega o Japão com 7%. Os mesmos medidores, VRPs que tem lá, tem aqui. São os mesmos fabricantes, os mesmos fornecedores, se coloca do mesmo jeito, se tem sistemas para dizer onde coloca, né? E qual a diferença? É a gestão, é a vontade realmente, a necessidade realmente de se fazer a coisa certa. Então, descobrindo isso, eu foquei todo o meu conhecimento e todo o meu aprendizado e todas as minhas reuniões e todas as minhas viagens, todo que eu desenvolvi nesse tempo, desenvolvemos um software também, né, em fazer gestão, né? Porque é bíblico, né? A verdade nos liberta. Então, quando você sabe a verdade, quando você sabe o que está acontecendo, aí você tem mais chances de resolver. E quando você sabe o que está acontecendo e consegue transformar o que está acontecendo, né, em vantagens, sejam elas sociais, ambientais, econômicas, financeiras e outras, a sua chance, né, de chegar a algum lugar é grande.
né? Porque sempre o bolso fala mais alto. A consciência, né? A consciência sempre ela começa pelo bolso, O seja cérebro mais efetivo está no bolso, né? no bolso. Então, quando você consegue pegar tudo que existe e comprovar que a mudança traz ganhos, como falei, né? Não vou aqui, às vezes a gente fala primeiro do dinheiro, mas no caso da água teria que ser primeiro ambiental, segundo social, né? Terceiro econômico, quarto financeiro. Teria que ser uma, né? Porque você não pode falar em econômico financeiro para pessoas que às vezes não têm R$ 1 no bolso, né? Então, as perdas de água, ela está ligada diretamente a benefícios tipo abastecimento, que é saúde pública, abastecimento de água potável, hein, gente? Água potável. Vou falar de novo aqui, Itu tem 57% de perdas, tem o Rio Podre que passa aqui, e tem dia que eu vou dar água lá para os meus animais e a água vem escura, barrenta, quando não vem cheirando cloro, não dá nem para dar nem para os cachorros, dá para dar água. Né? Então, você vê uma realidade de uma cidade aqui do lado de Campinas, de Sorocaba, uma cidade rica, né? Entendeu? A situação que se encontra. Né? Então, primeiro ponto, as perdas, ela pode ajudar muito no abastecimento, porque se aqui tu reduzisse as perdas de 57 para 25, que é o que legisla o novo marco, com certeza não haveria esse desabastecimento, com certeza, né, o processo seria com menos velocidade de tratamento da água e com certeza a gente teria água mais, né? Maior Entendeu? qualidade. Então, aqui, tu, no caso, passa por vontade política. Né? Aqui passa por vontade política. Tem cidades que passam por outras vontades, mas aqui, no caso, passa por vontade política. Então, se você colocar, né, o ganho social como abastecimento, se você colocar o ganho ambiental, porque se a gente reduz essas perdas para 25, né, tem 20, 30% aí quase, que poderia ser não gerar esgoto, né, que vai para o rio, né? E também você estaria no processo economizando energia elétrica que vem da água que está em escassez. Olha só, né? Então, é uma bola de neve, tá? E também, né, colocando aí a parte econômico-financeira como terceiro na importância, né, você estruturaria as empresas de saneamento a atingir a universalização, porque tem muitos lugares que podem ter perdas, etc., mas não é universalizado o serviço, né? Seja do abastecimento de água potável, seja no recolhimento do esgoto e tratamento do esgoto. Né? Então, você tem um tripé interessante, né? E que pode advir das perdas de água, porque, como eu falei, tecnologia hoje já tem satélite. Já tem satélite que enxerga as perdas aqui na Terra. Então, falta muito essa questão da gestão, enxergar o benefício e transformar esse benefício num case. E esse case, né, que outras cidades tenham consciência e queiram fazer igual. Então, Pedro, é isso aí o motivador. Vale a pena. Vale a pena para quem não quer, para quem, né, quer trabalhar fora do quadrado, ok? Para quem quer se destacar, para quem quer se sentir no fim do dia, opa, hoje eu fiz uma coisa bacana, o saneamento, é perda de água. Muito bem. Acho que continuando aqui agora para a gente dar um panorama geral, assim, especialmente com foco nesses profissionais que estão iniciando no saneamento, assim, acho que seria importante a gente delinear um dos pontos que é mais relevante, assim, ó. Qual é o caminho prático para tratar dos problemas das perdas aparentes, né? Porque, como a gente já falou, teoria, a gente pega os livros, tem muita teoria boa, é só pegar, ler e entender, certo? Esse é o primeiro ponto e é básico para quem entra no setor aí fazer essa parte, esse é o seu tema de casa. Mas depois, quando chega na hora de pôr em prática os conceitos, enfim, aí é que vem as dificuldades. Adaptar aqueles conceitos à sua própria realidade ali, dentro do contexto empresarial que você vive, ou dentro do contexto social que você vive, enfim, em cada situação, né? Em cada realidade tem uma forma de se aplicar. E aí nem sempre é tão simples e tão óbvio, para quem está começando especialmente. Então, quais seriam esses caminhos práticos para se tratar o problema das perdas aparentes, Inês?
Olha, Pedro, o primeiro caminho prático, né, é você saber realmente o que são as perdas, operacionalmente falando. Porque falamos aí no início, né, o que são perdas? Olha, você produz 100, mede 50, perdeu 50. Isso é, né, teoria. Agora, quando você vai lá para a fábrica a céu aberto, a indústria a céu aberto que eu falei, né, você vai ver que a coisa é muito dinâmica, a coisa é profunda. Né? Poderia enumerar aqui vários motivos por que existem as perdas aparentes. Né? Então, vou enumerar alguns aqui para vocês entenderem. Por exemplo, você tem a questão da gestão, né, comercial, como é dito. Né? Dentro da gestão comercial, você tem política tarifária, você tem uma série de coisas que você tem que compreender como é que funciona. Ok? Inclusive de cada cidade. Por exemplo, você tem uma política tarifária de uma cidade que mede por metro cúbico por metro cúbico. Você tem políticas tarifárias que medem de 0 a 10, de 10 a 20. Né? Então, você tem uma série de situações que, no fim do dia, para você entregar alguma coisa para quem toma a decisão, você tem que compreender como é que funciona. Então, você tem que ir para o campo. Né? Você tem que entender que os medidores ficam obsoletos porque passa água suja neles, porque tem uma pressão acima do normal, ficam fraudados, que as pessoas põem arame, né? Põem superima. Tem a questão da metrologia, então, de repente, né, você tem uma casa, onde você tem um comércio, onde você tem uma indústria, os medidores mudam de bitola, de metrologia. Hoje você tem a telemetria, né, que ajuda bastante na questão da gestão. Então, você tem uma série de situações em perdas aparentes que você tem que, digo assim, ser premissa, né? Premissa para que você, como eu falei, entregue alguma coisa para alguém que toma a decisão, né? E essa pessoa tem que realmente concordar que vai ser uma decisão que vai ajudar abastecimento, que vai ajudar a diminuir custos operacionais, que vai ajudar, né, a empresa a se erguer em receita para poder investir. Então, eu penso que o primeiro passo é você entender realmente como funciona. Eu, né, 30 anos aí de estrada, eu me deparo, por exemplo, né, com muita gente que diz o seguinte: não, é só trocar o medidor a cada 5 anos. Isso aí, você vê o desconhecimento, né? 5 anos é uma portaria 246 do Inmetro, que diz o seguinte: os medidores têm que ser revistos a cada 5 anos. O que o pessoal percebeu? Que é mais caro você rever o medidor do que trocar. Então, troca-se. Então, meio que aculturou-se, né, trocar o medidor a cada 5 anos. Isso é solução? Não é. Tanto não é que temos aí no Brasil 50% de perdas. Ok? Tá? Então, essa portaria era uma portaria, ponto. O medidor bom é o medidor que é feito gestão em cima. Eu trabalhei numa fábrica, né, de medidores, que era, na época, a líder no Brasil, e eu vi medidores com um dia não funcionarem mais na linha de produção, né? Tira-se da linha de produção, o medidor não funciona, por algum motivo. Né? E vi medidores com 15, 20 anos funcionando dentro da normalidade do medidor em uso. Né? Não é um medidor zero bala, né, dentro das normas, mas dentro da norma também existe, né, percentuais lá de erros para medidores em uso, e os medidores são aprovados. E eu vi isso com os próprios olhos, porque na época da Schlumberger nós fizemos um projeto, né, para desenvolver um software, e eu pessoalmente recolhi 10 mil medidores de São Paulo, grandes e pequenos, e aferimos todos para ver as curvas de erro. Né? Então, tinha medidor com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, e tinha medidor, como falei, novinho, já com a curva de erro muito, muito ruim, e tinha medidor já com 20 anos de uso, funcionando normal, dentro da curva de erro. Né? Então, não é por aí que vai se resolver perdas aparentes. Né? Tem que ter gestão. Pode Ou ser uma seja, gestão. só fazendo um resumo, então, a simples prática da substituição do hidrômetro não garante um bom resultado em termos de perdas. Esse é o resumo, né, da tua colocação, né, que se utiliza muito isso como uma grande diretriz de controle de perdas, né. As empresas utilizam isso como uma grande diretriz. Olha, de 5 em 5 anos a gente troca hidrômetro, mas isso não garante nada. É isso que tu está falando, né? Exatamente, porque assim,
uma maneira prática, né? Muitas vezes eu me sento com clientes, né? E ele fala, não, meu parque é novo. Meu parque tem 3 anos. Aí, e qual é a sua perda? Minha perda é 50%. Então, não é essa... Porque que acontece, né? De novo, medidor novo não significa que esteja funcionando bem, né? O medidor, para funcionar bem, ele tem que ter um processo construtivo, com materiais com qualidade, o processo com qualidade, né? A montagem com qualidade, a instalação com qualidade, a conservação com qualidade, ok? Então, passa por tudo isso aí para o medidor funcionar bem em 1 ano ou 15, ok? Nem sempre isso é obedecido. Então, essa questão, meu parque é novo e eu perco 50%, alguma coisa está errada. Não, mas a minha perda é física, e na grande maioria das vezes, a maioria são perdas físicas, mais 30%, 40% é perda aparente. Além disso, você tem as fraudes, né? Então, por exemplo, hoje tem um mal maior aí que chama-se superima. Então, você não precisa violar o lacre ou fazer um furo na cúpula do medidor para enfiar um arame, né? Você coloca o superima num horário que o leiturista não venha, porque o leiturista, inclusive na conta de água, está lá escrito o dia que o leiturista vem te visitar. Ok? Então, você pode pôr o superima no medidor. Tem medidores que, né, não faz nada, mas a grande maioria os medidores mais acessíveis no mercado, e é o mais vendido, né? Você mete ali um superima, você compra no Mercado Livre, na internet, custa em torno de R$300. E você põe ali o superima nos horários que não vem o leiturista e você frauda a sua conta. E bypass e tanta coisa que pode acontecer, independentemente da idade do medidor. Né? Então, você tem, por um lado, o medidor em si, por outro lado, aquilo que ocorre fora do medidor e que, né, não vai ler a água que passa por ele, e outras situações também, né, que são propícias das perdas aparentes. Então, em resumo da ópera, tem que se entender bem, né, o operacional disso, né, não simplesmente entender que tem 50% de perdas. Tem que se entender como se forma esses 50% de perdas. Né? Então, tem pessoas experientes, acho que deve ter curso para isso, se não tem, a gente faz um curso disso, né? Mas tem que se entender isso, porque nem sempre a pessoa, Pedro, tem a oportunidade, né, de entrar numa empresa de saneamento e ir para e passo no medidor, no cavalete, na área comercial. Vivenciar, né, e conhecer na prática. Né? Entendeu? Porque senão é mais um que vai sentar numa mesa e vai falar assim, não, olha, perde-se 50%, temos que fazer alguma coisa, mas vem cá, o que você propõe fazer, que resultado vai dar? Aí fica todo mundo em silêncio, né? Então, é importante, né? O primeiro passo prático é realmente compreender operacionalmente o que são as perdas. Como é que ela, no fim do dia, você vê lá, distribuir 100, medir 50. O que acontece, né? O que acontece nesse fluxo aí que você distribuiu 100 e só mediu 50? Então, eu penso que o primeiro passo é esse. O segundo passo é você entender as tecnologias disponíveis. Ok? Então, existe um monte de tecnologia. Nós mesmos da Smart Aqua, que vocês estão vendo aí, temos uma, né? É um software que é um compilado de 30 anos de experiências práticas transformados num software de alta tecnologia. Ok? Então, a gente, com banco de dados, a gente enxerga onde existem as perdas, se potencializa, faz um monte de coisa com elas, tá? E existem softwares concorrentes, né? No caso do satélite, é só perdas reais, ok? Perdas, vazamentos, né? Porque o satélite identifica lá a água, o cloro, o flúor, que seja. Ok? Então, existe tecnologia para tudo. Existem os medidores velocimétricos, volumétricos, com telemetria, sem telemetria. Existe a telemetria em si, né, para você enxergar o que está acontecendo no campo, a telemetria, inclusive, dos macromedidores, porque para você enxergar a perda, você também tem que ter, né, macromedição, né, para você saber quanto você entregou, quanto você mediu. Ok? Então, tem um monte, né, de tecnologia para você usufruir.
Então, uma vez que você compreendeu a prática das perdas aparentes, uma vez que você sabe quais tecnologias existem à disposição, e são muitas, né, você está pronto, praticamente pronto, né, para construir alguma coisa que entregue, de novo, água para a sociedade, que entregue otimização de custos operacionais e que entregue crescimento real de receita, ok? Para que a empresa que você está defendendo possa investir na universalização ou na rentabilidade da empresa, enfim, que seja. Não sei se, Piero, deu para fazer um resumo aí do... Acho que sim, enfim, acho que o pessoal normalmente gosta de um passo a passo, né? Acho que a forma resumida, entendo eu, pelo contexto do que você falou, primeiro, aprende a teoria para entender o que é a perda que tu está trabalhando. 2, pega esses nomes que tu chama, submedição. Submedição é só um nome na teoria, mas vai lá no campo ver o que significa submedição de fato, né? Quais os hidrômetros que estão funcionando, como é que eles não funcionam, como é que é a gestão da empresa em cima desse parque. Esse é o passo 2, né? Vai ver na vida real como que aquela teoria se aplica, né? E desvendar as minúcias das perdas, né? Um terceiro passo, vai conhecer o que tem no mercado disponível para tratar todas essas minúcias e problemáticas que existem, né? E um quarto passo, aí vai planejar, né? Vai botar num plano como é que se executam essas tecnologias dentro desse contexto do que você conheceu, com uma viabilidade ali desse atingir resultados economicamente viáveis. Ali. Eu acho que entendo eu que é mais ou menos esse o resumo, é isso, Enes? É bem isso, Pedro, bem isso aí. É um par e passo para que você tenha sucesso como um profissional da área de perdas de água. Muito bom. Acho que dando continuidade aqui ao nosso papo, segue uma pergunta também relacionada nessa parte aí, no ponto 3. Depois que você superou a teoria, conhecer a teoria na prática, ali como ela acontece no mundo real, aí o terceiro passo é as tecnologias de apoio. Já falou um pouquinho da Smart Aqua, né? E algumas empresas têm tecnologias, processos, sistemas próprios, elas desenvolvem os seus sistemas, né, para apoio, né, e suporte na gestão das perdas, né? Outras utilizam plataformas de mercado, outras fazem a gestão através de planilhas e metodologias convencionais, enfim. Então, fala um pouquinho mais para nós sobre isso, sobre essas tecnologias e as ferramentas de apoio à gestão. Quais são essas tecnologias que estão disponíveis e acessíveis no Brasil para tratar esse problema das perdas aparentes, assim? Tá. Então, Piero, no caso, vou falar de perdas aparentes, tá? Uhum. As perdas aparentes, né? Eu conheço pessoas com a metade da minha idade já com o cabelo mais branco que os meus, né? Porque tem a obrigação de fazer em casa eu digo assim, lá na empresa, no Excel, alguma solução para as perdas aparentes. Às vezes consegue alguma coisa. Eu fazia no Excel, né? Por muitos anos, né? Eu pegava mapa físico, pegava esses alfinetinhos de cabeça colorida e o resultado que o Excel me dava, eu colocava um alfinetinho, né? Tinha alfinetinho azul, alfinetinho amarelo, vermelho, né? Ia colocando os alfinetinhos para identificar potenciais perdas aparentes, potenciais perdas reais, né? E o mundo evoluiu e hoje sistema, né, é uma premissa, né? Sistema é uma premissa. Então, pega uma cidade com 100 mil ligações, né? Pega uma cidade com 100 mil ligações, eleva a 12ª potência, porque você tem que estudar pelo menos 12 meses de consumo, ok? Aí pega essa cidade e tenta enxergar, porque apesar de ser a distribuição da água, tenta enxergar a macromedição. Vou só pensar o teu comentário, porque eu acho que é importante a gente destacar. Tu tá falando assim, pega uma cidade com 100 mil ligações e que tu tem ainda que estudar isso por 12 meses. Por que tu tem que estudar isso por 12 meses? Porque se tu olhar para um mês, ele não é representativo porque existe uma sazonalidade, né? Então, precisa ficar bem claro isso, né? E o quanto essa sazonalidade, ela muda completamente os parâmetros de avaliação, né, Inês? Então, só para pensar essa Sim, passagem. Muda tanto o consumo como a produção, né? Então, a sazonalidade, né,
mês, por exemplo, de inverno, as pessoas utilizam menos água, mês de verão utiliza mais água, né? Ok? Então, é impossível, eu falei 100 mil, mas, olha, humanamente desgastante uma cidade com 5 mil, 10 mil ligações você fazer no Excel. Ok? Não se faz mais, né? Eu sempre uso um comparativo, né? Antigamente, né, na minha idade, para a gente viajar, a gente tinha que comprar um livro na banca de jornal chamado Guia Quatro Rodas. Né? E cada estado era um livro. Aí, se você tinha que passar, por exemplo, do estado de São Paulo, que é o estado que eu moro, para ir para o Rio Grande do Sul, onde mora meu irmão, inclusive na cidade que você mora, aí, em Santa Maria, eu tinha que comprar 4 mapas. O de São Paulo, o de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Se eu quisesse chegar na casa do meu irmão de uma maneira, né, otimizada. Hoje você tem o Waze. Ok? Então, é bem o reflexo do que é sistemas, né? Então, os sistemas, além dele fazer a conta rapidinho desses 100 mil elevado à 12ª potência, mais toda a rede, mais etc, etc, em instantes, ele ainda compara um monte de coisa, porque não é só você fazer no Excel. O Excel, às vezes, é rápido, dependendo do seu comando. Mas e os conceitos? E os algoritmos? Né? Como é que você... A análise, né? A análise, né? Então, como é que você monta tudo isso no Excel? Então, é uma premissa... Até, desculpe te interromper, mas eu diria que isso também é um dos grandes problemas, né? A gente tem muitas companhias, muitas empresas que são cheias de sistemas, tem todos os sistemas, tem informação a dar com pau, né? Mas quem é que está analisando aquilo ali, né? É uma informação que está indo para um banco de dados que ninguém nunca mais vai ver, ninguém faz nada com aquilo. Então, assim, a informação por informação, ela não é nada, ela é só um número, né? Então, voltando ao Waze, né, é integrado. Então, o Waze, ele te dá a estrada, a quilometragem, se está o trânsito interrompido, se tem um posto de gasolina, se tem um hotel, não te dá? Então, sim, o sistema, ele integra, que é o caso do Smart Aqua. Né? Então, o Smart Aqua, ele integra todo o banco de dados operacional, todo o banco de dados comercial, né? Sensores, VRPs, o que você quiser. Né? Porque você fala, o que tem o VRP a ver com perdas aparentes? Tem muito, né? Porque você vai entender no setor o que é perda real, o que é perda aparente e como é que você pode atacar as perdas aparentes, entendendo, né, todo o balanço hídrico, entendendo, né? Então, você tem que entender tudo. E tudo isso é muito difícil para uma pessoa fazer. E se são 10 pessoas fazendo, não chega a um lugar, né? Então, eu penso que o uso de sistemas, né, e que integrem, né, que realmente integrem e entrega, né? Tipo assim, onde é que eu tenho uma perda aparente? Ó, é aqui e o potencial é esse. Onde é que eu tenho uma perda real? Um vazamento? Ó, aqui, nessa rua, nesse lugar. Marca o X no chão, latitude e longitude. Esse é o melhor sistema. Ok? Então, já existem sistemas, o Smart Aqua é um deles, né, que colocam um X no chão no consumidor e colocam um X no chão na rua, no bairro. Ok? Não dá para colocar um X no chão ainda se não tiver automação. Se tiver automação, dá para colocar um X no chão. Ok? Então, tem que, né, hoje você tem que sair do guia 4 rodas e ir para sistema. Né? E, assim, eu diria que, né, na minha experiência também, vejo muitas empresas com um sisteminha, não, tem um carinha ali, não sei aonde, que ele multiplica 2 vezes 2 lá e de uma forma sistemática. Não é isso, gente. Né? Eu estou falando de... Pega essa empresa a céu aberto aí, essa indústria a céu aberto que é o saneamento. Então, você tem lá a produção da água, você tem o tratamento, você tem a reservação, você tem a distribuição, você tem, né, setorização, você tem VRP, você tem DMC, você tem sensores, você tem os medidores, você tem telemetria. Cara, é complexo. Né? Então, tem que entender isso e
e fazer com que isso, no caso das perdas aparentes, no fim do dia, seja entregue de uma forma amigável, um sistema, né, que entregue de uma forma amigável, como o Waze entrega de uma forma amigável, né, você põe lá, eu quero ir daqui para lá, né, ele te entrega todo o percurso, não te entrega? Então, você tem que ter um sistema que te entrega, olha, eu quero combater a perda aparente de uma rota, numa rota otimizada, eu quero fazer o cadastro dessa pessoa, eu quero fazer com que essas informações voltem para o banco de dados da companhia para você começar a faturar água, né, nesse medidor novo que foi colocado, entendeu? Então, você tem que ter sistema compreendido, caseiro. Eu não vi um único até hoje que baixasse as perdas das empresas de saneamento para um patamar adequado, né? Então, eu acho que tem que, porque assim, né? Cada macaco no seu galho. Então, você é um profissional de perda, não adianta você ser um desenvolvedor de sistemas, né? Desenvolver sistemas, né? Eu aprendi isso com a prática do Smart Agro, né? Sistema é uma coisa complexa, é nuvem, né? Tecnologias disso, daquilo, daquele outro, né? De georreferenciamento, sistema é um negócio complexo que não é Excel. Excel é uma ferramentinha, né? Excel é uma ferramentinha, o sistema exporta para o Excel para você eventualmente fazer uma análise ou outra que você queira, né? Mas sistema é uma coisa mais complexa. Então, os profissionais do ramo, né, que queiram entrar nisso aí, tem que entender isso aí também. Ok? Tem que entender que tem que ter um sistema como ferramenta para entregar no fim do dia, né? Entregar assertividade. E não basta, né? Não basta você também entregar assertividade, você tem que entregar um plano. Ok? Ó, o meu plano é esse, e vai abastecer a cidade, vai otimizar custos operacionais em tanto, e vai rentabilizar a empresa em forma de receita para ela poder investir em outras coisas em tanto. Então, isso fica bacana, eu acho que isso convence investidor, convence prefeito, convence governador, né? Acho que isso é gestão, né, Enéas? Plano tá muito... gestão é plano, é ter planos para as coisas e planos que funcionem. Basicamente isso, né? E, enfim, acho que o exemplo é perfeito, até a comparação, assim, né, com o Waze é muito feliz, assim, porque torna palpável de se fazer essa visualização, né? Bem, a gente está chegando aqui no final do nosso papo, né? Mas quem inicia na área de perdas, Enéas, além de ter que aprender a teoria, conhecer na realidade como é que ela funciona, conhecer as tecnologias, enfim, aprender a planejar e contribuir com a gestão, né? Essa pessoa que inicia, ela sempre quer conhecer os atalhos, as dicas, os macetes, as coisas que tornem a jornada dela mais tranquila nesse caminho aí da redução de perda. Então, nesse sentido, a nossa próxima pergunta aqui do bate-papo é: quais as recomendações e experiências podem ajudar a criar esses atalhos nessa trilha aí dos combates, do combate às perdas aparentes? Acho que já falou muita coisa, né? Prestando muita atenção em tudo que tu falou aí, acho que a dica já está dada, mas é só um pro forma para a gente cumprir o rito da questão, né? Quais seriam essas recomendações, assim, experiências que ajudam a criar esses atalhos nesse caminho aí do combate às perdas aparentes? Olha, Pedro, eu vou ser bem honesto, né? Vamos pegar um exemplo aí, eu gosto sempre de exemplificar. Se você pegar um mecânico de automóvel, né, que não tenha passado, sei lá, vou dar um prazo aqui, 5 anos consertando o motor, ele não consegue, né, saber qual é o defeito do motor, né, se ele não tiver passado pelo que tinha que passar. Então, o atalho, né, é conhecer os processos, né? Então, o atalho é você saber a teoria, é você saber o operacional, conhecer as ferramentas para você fazer um diagnóstico, um prognóstico e entregar alguma coisa que preste. Senão, você vai ficar na mesmice, né, se defendendo, levando facada nas costas dentro das empresas, né, e não vai chegar a lugar nenhum. No fim do dia, você pode receber seu salário, porque a questão aí é outra, né? Mas se você fica frustrado porque aqueles planos, aqueles alvos, aquelas coisas, né, aqueles
aqueles glossários, né, enormes assim, que no fim do dia serve para colocar em cadeira que está manca, né? Você põe embaixo da cadeira para a cadeira, a mesa não ficar manca de novo. É isso. Então, o caminho é realmente você ser um mecânico. Saber, entendeu? Saber. Eu resumiria o que tu comentou aí numa frase que tem numa música do Skank, que o caminho só existe quando você passa. Basicamente é isso, né? Então, Né? o grande atalho é vivenciar, acho que, né, as experiências na prática, né? E é isso. O grande gol é esse, é você ter a oportunidade dentro de uma empresa de saneamento, ou, né, tipo assim, você tem uma vontade aí, que eu parabenizo, né, de fazer essa, o que você chama de perda zero, né, criar essa, né, de forma diferenciada, criar profissionais que queiram isso, né, a gente pode fazer em forma de curso, a gente pode... porque nem sempre a pessoa tem oportunidade, a pessoa trabalha em algum lugar aí e fala, não, eu gostei, eu quero botar água na casa de quem não tem, eu quero ajudar a preservar o meio ambiente, eu quero fazer com que a empresa progrida, para que eu progrida junto, em receita e tal, eu quero, tá? Então, só que nem a pessoa não tem oportunidade num curso simples, né? Engenharia, por exemplo, você acha lá na engenharia, vai ter a grade da engenharia, vai falar de medidor, vai falar de VRP, mas, né, o contexto realmente que entrega no fim do dia uma solução, né, execuível, né, tem que entregar a solução execuível também, não tem. Então, a gente pode formar alguma coisa desse tipo, eu estou à disposição, né, quiser entrar em contato comigo para mim explicar melhor uma coisa, outra, né? Eu gostaria muito de colaborar, eu acho que tenho conhecimento para isso. Então, o atalho, Piero, tem que ser, cara, o atalho tem que ser sabe, sofrer um pouquinho, né? Não tem mágica, entendeu? Não tem mega sena no saneamento. É isso aí, acho que é uma boa conclusão, sim. Bem, Enéas, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui, né? Quero agradecer imensamente aí pela tua participação e generosidade de compartilhar conosco aqui teu conhecimento e aproveitar essa oportunidade para pedir, como a gente tem feito com todos os convidados do bate-papo Perda Zero, né? Que deixe uma mensagem final de motivação, de inspiração para essas pessoas que querem trilhar essa jornada aí das perdas de água e ajudar a promover esse tema. Então, muito obrigado, Enéas, mais uma vez. E tá contigo a mensagem final aí. Então, pessoal, vocês que vão assistir, vão compartilhar, com certeza, né? Tudo isso que nós acabamos de falar aí, prestigiar o Piero nesse trabalho dele, né? Que também é muito importante, né? Então, a mensagem que eu deixo a vocês vale a pena. Vale a pena porque no fim do dia vocês vão se sentir importantes como pessoas. Ok? Porque, de novo, a água é saúde, vida, meio ambiente, ok? Água. E deixo aqui, né, a proposta. Se alguém mandar alguma coisa para mim, nesse mundo que a gente conhece, que não dependa da água, eu prometo dar um prêmio. Então, veja só a importância, né, da gente lidar com isso. E as perdas de água é o maior elefante dentro da indústria a céu aberto. O elefantão que está andando lá e que está difícil de pegar ele é as perdas de água. Ok? Então, e fico à disposição aí, Piero, e as pessoas que quiserem me contatar, né? Depois aí o Piero pode passar meu e-mail, meu telefone, e fico aí à disposição para ajudar em alguma coisa que seja possível, tá bem? Tá bem. Muito obrigado aí. Até mais. Valeu, Enéas. Tchau, Piero. Tudo de bom, viu? Tchau. Felicidades para você. Bom trabalho. Você também. Tchau.